Seja bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Me chamo Vinícius e neste vídeo falaremos sobre o que aconteceu para que a humanidade abandonasse a harmonia do paraíso e entrasse no drama da queda. Então fica aqui comigo até o final. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, nos dê essa força. Sua inscrição faz a diferença para impulsionar essa obra de evangelização que quer alcançar ainda mais corações. Esse vídeo é a continuidade de um vídeo anterior, onde nós falamos sobre o homem do princípio. Então, se você não viu, volta lá, veja, para você entender qual era o plano original de Deus para o homem. Brevíssimas palavras, Deus tinha o desejo de estabelecer com o homem uma aliança, mas, infelizmente, o homem a abandona, a humanidade a abandona. Aonde nós podemos ver isso? No capítulo 3 de Gênesis, que é a narrativa da quebra da aliança da humanidade com Deus. Nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico, mas nós vamos analisá-lo com a ajuda do Monsenhor Brian Bransfield, um padre norte-americano que percebeu neste texto os 7 passos para o pecado, o título do nosso vídeo aqui. Então, nós vamos fazer a leitura da narrativa da queda, do drama da queda, e depois nós vamos voltar e ver os 7 passos para o pecado. Então, você não pode sair desse vídeo, fica aqui até o final para você entender quais são esses 7 passos. Então, nós vamos pegar aqui o nosso texto, eu estou usando a tradução da Ave Maria, que é uma tradução mais popular, onde a maioria das pessoas tem, mas se você tiver outra tradução, leia aí sem problema algum. Veja, assim diz, começa o texto. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nus? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me. Respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esse é o texto básico aqui, onde acontece a queda e depois segue a passagem que a gente vai ver logo mais, não nessa aula, mas em aulas seguintes, a continuidade desse drama, que não é só tristeza, tem um quê de esperança. Então um spoilerzinho, mas que você não pode perder, então permanece aqui com a gente. Vamos pegar então essa passagem e vamos destrinchá-la aqui, segundo o Monsenhor Brian Bransfield, eu não apresentei para vocês o livro, da onde eu tirei. É esse aqui, ó. Nós aqui não escondemos biografia, não. A gente quer mais é que você cresça nesse conhecimento. Então esse livro aqui, infelizmente não tem ele traduzido em português, The Human Person According to John Paul II. Então é um livro muito bom, você encontra aí, seja ele físico, ou nessas plataformas do Kindle.
né, ou Amazon, etc. Então vamos lá. Passo 1, segundo o Monsenhor Bransfield. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro passo para o pecado é sair da estrutura familiar ou viver o isolamento. Aonde a gente percebe isso? Quando nós vemos em Gênesis 2, nós vemos, na verdade em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher ele os criou. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai falar que o homem é um ser relacional, não só racional, mas relacional. E a relação é um constitutivo da pessoa humana. Quando você vê a narrativa então de Gênesis 3, você percebe que a serpente, ela vai em direção ao feminino. A gente precisa entender por que a serpente vai em direção ao feminino. O feminino é o arquétipo da humanidade, ou seja, ele como que condensa o que é próprio do ser humano, que é essa disposição, essa abertura. Não quer dizer que foi para a mulher porque ela é mais frágil, não, porque o feminino é o arquétipo da humanidade como um todo. Então, ele se aproxima da mulher porque a mulher é esse arquétipo que contém aquilo que é o próprio do ser humano, por assim dizer. Mas veja, a mulher ela está isolada, ela está sozinha. Então, o isolamento é o primeiro passo para o pecado. Bento XVI, na Spes Salvi, vai dizer que o pecado é entendido pelos padres da igreja como a destruição da unidade da raça humana pela fragmentação e divisão. Esse trecho você consegue encontrá-lo no documento Spes Salvi, no número 14. O que é que isso quer dizer? Nós nascemos para a comunhão e para a relação. Isolar-nos vai ferir a nossa natureza. Então, o primeiro passo aqui da tentação é tirar você do aspecto comunitário. Aqui vai tirar Eva da presença de Adão. Mas se a gente for analisar outros pecados, por exemplo, quando um jovem ele se isola muito em casa, fica somente no computador, ali é uma ocasião de uma possível tentação, porque ele está apartado desse núcleo familiar. Ou mesmo quando nós nos isolamos, né, vamos pegar e ficar ali o tempo todo no celular e tudo. O celular é as redes sociais aqui, estamos em uma, né? É uma maravilha. Só que o mau uso dessas redes sociais pode criar também um isolamento, tirar a pessoa da realidade. Isso também é uma forma de isolar, peraí, eu vou te tirar a parte. Pensa, quando pensa na estrutura de um bando. Quando um bando de animais, né, seja lá qual for, quando ele está agrupado, é mais fácil para o predador atacá-lo. Qual que é então a ideia? Quando um predador vem atacar, ele vai tentar tirar um desses que vão ser atacados, isolá-lo do bando e ele se torna uma presa mais fácil. Então, o primeiro aspecto do pecado, da tentação, é esse isolamento. Você pode perguntar aí, tá, Vinícius, mas e o monge? Ele não se isola? Não, o monge ele não se isola. Ele se afasta para se unir mais intimamente ao Senhor, ou seja, ele abre mão de uma realidade temporal para viver um chamado exclusivo, um chamado extraordinário, a uma relação ainda maior com o Senhor, ou seja, não é isolamento. Então grava isso. Todo isolamento, ele pode gerar uma fragilidade, pode nos tornar mais frágeis e mais suscetíveis ao pecado. Gravou isso aí? Escreveu aí no seu caderno? Ótimo. Então, vamos para o segundo passo. O Brian Bransfield usa essa expressão, a inocente pequena pergunta. Qual que é essa tal inocente pequena pergunta? Veja o que Satanás vai dizer. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Uma inocente pergunta que gera uma confusão. Por quê? A pergunta ela já vem com um viés equivocado. Veja o que ele acrescentou. É verdade que Deus proibiu de comer do fruto de toda árvore? Se a gente voltar lá em Gênesis 2,16, Deus vai dizer assim para a humanidade: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas peraí, é verdade que Deus proibiu de comer de todos os frutos das árvores?
Olha, veja, a gente só voltou um capítulo. Não, Deus permitiu comer de todos, com exceção do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a pergunta da serpente, ela vem já com um viés de enganação. A proposta de uma aparente pergunta que já vem distorcida, que põe à prova a realidade / verdade. E isso acontece conosco, né? Vamos tirar aqui de Adão e Eva, vamos tirar da passagem bíblica e vamos pensar nas vezes que nós somos tentados. Você está ali, né, num determinado site, você homem ou mulher, e aí você vê aquela imagem que tende a uma hipersexualização. Aí você olha e fala assim, mas será que tem problema eu só dar uma olhadinha? Sabe aquela pergunta que você, quando se faz, você já olha para o lado, olha para o outro para saber se tem alguém vendo? Isso já é um indício de que você já está isolado, você já está olhando para um lado e para o outro, é porque você quer ter a certeza que está isolado, e você começa a fazer essa pergunta interior, será que convém, será que não convém? Se a gente for muito sincero, quando a gente faz esse tipo de pergunta, na verdade a gente já tem um quê de resposta, mas a gente quer meio que pagar o preço, né? Ver até onde vai. E aí a gente caminha em direção ao terceiro passo, que é a mentira. Todo pecado é a distorção da verdade. Então aqui nesse passo é implantada a dúvida acerca da bondade de Deus. Veja, a serpente pergunta a Eva, é verdade que vocês não podem comer, que Deus proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Aí veja o que Eva vai dizer. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele. Aí já vem um acréscimo. Nem o tocareis, para que não morrais. Mas Deus em nenhum momento disse sobre tocar, disse sobre não comer. Veja que a pergunta, a inocente pergunta, já gerou um questionamento interior em Eva, de não, ele falou que não pode comer nem tocar. Vinícius, é óbvio, né? Para você comer, você tem que tocar. Sim, mas nesse exemplo específico eu quero mostrar a perspectiva de aumento da coisa. Deus determina a humanidade para não comer do fruto. Esse não comer implica algumas coisas. Então, o olhar de Eva vai se elastecendo, falando assim, eu não posso comer, nem tocar, nem cheirar, nem isso, nem aquilo. Tá vendo que vai crescendo, vai tomando uma proporção que não deveria ter? Então, isso encobre a realidade. Essa mentira encobre a realidade. E uma vez que se crê na mentira, gera-se naturalmente uma insegurança na pessoa. Quando Eva engole esse papo da serpente que diz, não, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja, aqui é implantado então o quarto passo, que é o medo. O terceiro passo e o quarto, eles andam juntos. A mentira e o medo, eles andam de mãos juntas, né? Vai dizer o Brian Bransfield no livro que é como que a ação do Muhammad Ali, que é que foi um grande lutador norte-americano, né? Com um jab direto. Vai primeiro ali, dá a primeira pancada e vem depois a outra com a força. O medo é o ingrediente essencial de cada pecado. Como assim, Vinícius? Para aqui na passagem, Eva toma para si um medo de morrer. Se você comer, você não morrerá. Ou seja, se você não comer, você vai morrer. Então vai criando um sentimento de perda, de ausência. Para nós, né? Vamos pegar em uma tentação corriqueira. Quando você acha alguma coisa que não é sua, e você, será que eu posso pegar? Será que eu não posso pegar? Mas se eu não pegar, alguém vai pegar. Veja, o medo de assim, alguém pode pegar, mas aquilo não é seu. Você nem deveria pensar, mas
Será que alguém vai se dar bem onde eu poderia me dar bem? Então veja, olha o que vai criando. Este medo de perder algo, então, gera dentro de nós uma moção. Até aqui, tem que ficar claro, está no âmbito da tentação, está no âmbito interior, está nessa luta interior. O passo quinto, o quinto passo, já é a escolha e o ato. Então, até o passo 4 acontece a tentação. A escolha deliberada pelo mal, que é o quinto passo, é que gera o pecado. Então, você foi isolado, você ouviu aquela inocente pergunta, você caiu na mentira, você ficou com medo de perder aquilo, né? Um falso medo. Veja, para aqui na passagem, sereis como deuses. Se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Mas a pergunta que eu faço, eles já não eram? Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus? Então, todo o pecado, toda a tentação, ela promete algo que não é possível alcançar, este algo prometido. Exemplo, uma pessoa que cai na pornografia, a pornografia promete um prazer, certo? Só que esse prazer, essa falsa felicidade, ela passa como um fogo de artifício. Ela é breve e traz um peso horrível depois. A promessa de autossatisfação, de alegria, de contentamento, de completude. Mas feito o ato, ele se esvai rapidamente e você tem que fazer mais e cada vez mais. E o ciclo vai se tornando cada vez mais vicioso, cada vez mais vicioso. São João Paulo II tem a seguinte frase: o homem é sujeito e agente de suas ações. O que ele quer dizer com isso? Mesmo tendo, sendo isolado, tendo essa pergunta inocente, tendo medo, tendo a mentira e o medo, a ordem seria essa, mesmo nisso, o homem é capaz de ser senhor das suas ações. Por quê? Porque ele é dotado de liberdade. Então, quando nós usamos mal a nossa liberdade, nós abraçamos, nós escolhemos o que é mal. E a pessoa, de certa forma, escolhe por amar o que é mal. Ou seja, quando nós escolhemos o que é mal, nós, de certa forma, queremos amar, ou seja, queremos nos doar para aquilo que é mal. E aqui é interessante fazer a seguinte análise. Quando nós amamos algo, e o que nós amamos tende a nos dar forma. Aonde nós inclinamos o nosso coração, aquilo, o objeto daquilo que nós amamos, tende a nos dar forma. Então, se eu amo uma determinada pessoa que tem virtudes e tal, esta pessoa tende a me conformar, tende a me dar uma certa forma. Eu me torno mais parecido com ela. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu tendo a me portar, a me conformar mais com a imagem divina. Isso é o santo. Agora, quando eu tendo a rejeitar este Deus e amar aquilo que me afasta dele, eu me torno cada vez menos santo, ou seja, eu me torno cada vez mais afastado de Deus. Veja, isolamento, pequena pergunta, mentira, medo. O ato em si, o pecado, é esta ruptura. Eu, com a minha ação, decido. Essa ação deliberada pelo mal gera esta ruptura. Ruptura com Deus, ruptura comigo mesmo, ruptura com o outro e ruptura com a criação. Não se iludam, o pecado ele gera uma ruptura quadruplicada em todos os aspectos da nossa vida. Não é só a mentira, não vai só influenciar para quem eu menti, mas vai influenciar na relação que você tem consigo mesmo, com a criação e com Deus também. Com o outro é até mais fácil de perceber. Tem mais 2 passos ainda. 6º passo, esconder-se. O pecado nos leva a nos esconder da verdade. E aqui eu quero trazer para você uma frase de uma pessoa, de um estudioso, Adrienne von Speer, que diz: Adão teve que aprender a dar desculpas, que eram palavras inverídicas de distanciamento e alienação.
Então, depois do ato, o que acontece? Na passagem, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Cá entre nós, você acha que Deus não sabia onde eles estavam? Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, você acha que o Senhor não sabia onde eles estavam? Vinícius, mas por que então ele pergunta, onde estás? Isso aqui, essa pergunta tem uma profundidade teológica tão maravilhosa. É o grito de Deus, o resgate divino da alienação que o pecado gerou no coração humano. É o chamado divino a tomar posse da realidade e assim apresentá-la a Deus. O que deveria ter sido feito ali? Quando Deus diz, Adão, onde estás? Adão deveria se apresentar e falar, Deus, eu desobedeci, comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu me disseste, não coma, eu comi, me perdoa. Mas não foi isso que o homem fez. O que o homem fez? Ele escolhe o 7º passo, que é a culpa. Tentar responsabilizar um agente externo pelo fato de termos pecado. Ou seja, não foi culpa minha que pequei, é culpa de outra pessoa. O pecado, então, ele, pelo 5º ato já está consumado o pecado. O pecado gera esse escondimento, gera esta vergonha e também gera este sentimento de inferioridade, de vitimismo e de remorso. Vejam, esses passos vão conduzir. Olha que absurdo, né? Quando Deus pergunta, quem te revelou que estás nus? Aí o homem não responde a pergunta, né? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Era simples, era o homem dizer, sim, comi. Mas o que ele responde? A mulher que pusesse ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Ou seja, a culpa não foi minha, a culpa é tua, Deus. Porque se tu não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. Aí Deus pergunta para a mulher, por que fizeste isso? Aí a mulher vai dizer, a culpa é tua. Por quê? Se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela não teria me enganado. Olha o que acontece. O pecado, ele vai gerando dentro de nós uma rejeição ao amor. Então vejam, esses passos, entendendo os passos que os nossos primeiros pais deram para pecar, nós precisamos entender um pouco mais sobre a realidade do pecado. E nós vamos fazer isso no nosso próximo vídeo. Então quero agradecer que você chegou até aqui e se gostou, já deixa seu like, isso vai nos ajudar muito e vai dizer aí para o YouTube a relevância desse tema, a relevância de falarmos sobre isso e assim ele vai indicar esse conteúdo para mais pessoas. E para não esquecer, já se inscreve aí no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Queremos contar com você para nos ajudar a divulgar esse trabalho e encaminhar o link dessa formação para os seus amigos e parentes. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.